Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Queria saber um pouco do seu início, tal, como é que você foi parar nas teclas e finalmente como é que o metal entrou na sua vida, né? Tá. Então, cara, nos anos 80, né, quando a economia brasileira abriu para importações assim de tranqueiras, né, de Microsystems e Cássios e coisas que tinham botões e luzinhas e tal, o meu pai tocava violão e aí ele sai comprando todo tipo de coisa, né, aparelho de som, teclado, tudo que, sei lá, coisas eletrônicas que o brasileiro começou a ter acesso, né, no final dos 80 e 90, sei lá, no começo dos 90, e minha família pelo menos, né, que a gente nunca foi magnata. E aí caiu um teclado em casa, bateria eletrônica, e eu comecei a acompanhar o meu irmão mais velho, que ainda toca um pouco de teclado, mas não vive de música, né, tem outras atividades profissionais. Eu comecei a acompanhar meu irmão tocando bateria num outro teclado. E pouco depois eu fui para uma DD11, que era uma bateria da Yamaha, que tinha os pads redondinhos, assim, ela era meio formato de harpa paraguaia, não sei se vocês lembram dela. Uhum. E comecei a tocar bateria no teclado com ele em casa, aquela coisa, a gente montava show, né, no quintal de casa, na varanda da edícula, no fundo da casa dos meus pais, né, fazia um pano de fundo com discos, né, e lona amarela, e fumaça de alguma forma queimando papel higiênico, sei lá, não lembro como fazia os efeitos pirotécnicos, né. Mas aí chamava os amiguinhos, assim, fazia pipoca, né, e a galera sentava no chão do quintal, e a gente tocava ali, né, a gente fazia um barulho, né. E aí depois eu comecei meu irmão era mais velho, então eu já estava com uma galera que entendia um pouco mais de música do que eu. Assim, quando a gente é novo, 1 ano de diferença é uma década, né, cara? Depois a gente vai ficando velho, vai ficando tudo igual, né? Enrugado e careca, né? A idade, quanto mais velho a gente fica, vai diminuindo a distância entre gerações, né? Total. Né? Isso é normal. Então, e aí eu comecei a ficar na aba do meu irmão, né? Querendo sempre entrar na rodinha ali, tipo, participar das brincadeiras musicais, tal, né? Dos saraus, o que acontecia em casa, tal. E de repente eu me vi tocando teclado. Não teve assim o meu começo no teclado foi muito mais apertar botão, literalmente, para ver para que serve esse botão, do que apertar a tecla, né? Então, os meus primeiros contatos com o teclado, quando eu era muito novo, sei lá, 8 anos de idade, talvez 10, era ficar sampleando os sons da casa, assim, porta batendo, arrotar, que tinha um teclado, um SK1 da Yamaha, que tinha um microfoninho, então você fazia samples de, sei lá, segundos. Então você arrotava e aí você tinha o arroto na tecla, assim. Sim, eu tô ligado. Na escala, né? E essa era a minha diversão. Meu primeiro contato com o teclado foi isso, sampleando os sons da casa, do meu redor ali, e reproduzindo no teclado. E depois, cara, eu fiz, sei lá, 2 aulas de órgão eletrônico, né? Eu comecei a ler as bolinhas e tal, e depois eu desencanei de ler bolinha e comecei e fui para um modo empírico, né? Modo Bob Esponja, absorvendo o que o meu redor me dava de informação, né? Eu não gosto dessa palavra autodidata, né? Porque eu nunca aprendi sozinho, aprendi com gente que sabe tocar, né? E que falava, tá errado, toca direito, né? Faz essa escala direito, né? E estudando através de métodos, tal, então pegando dicas daqui e dali. Então, o meu estudo musical foram, sei lá, 2, 3 aulas acadêmicas, né, se assim posso dizer. Foram, sei lá, meia dúzia de aula de órgão, e eu fiz uma aula de teoria geral para fazer o exame da Ordem dos Músicos do Brasil, aquela papagaiada, né, cara? Você já teve que mostrar sua carteira de músico para alguém? Já, antigamente os caras pediam, né? Você tinha que. Eu lembro, sim. Você lembra? Para fazer arte no Brasil, você tinha que ser habilitado para ser um artista, né? Tipo, ordem dos pintores do Brasil, ordem dos, né, sei lá, dos grafiteiros do Brasil, né? Pague uma anuidade, né? E ganhe nada em troca, né? Então, assim, aí era foda, né, mano? Você lembra disso? Você pegou um pouco do final disso, né? Eu cheguei a ter 2 coisas que aconteceram. De ter num lugar que eu tava tocando um fiscal da Ordem dos Músicos, aí eu tava com a minha carteirinha, só que aí o baterista não tava, o baterista não tinha carteirinha.
e um cara do ECAD. O ECAD ainda atua. De vez em quando aparece um representante lá, um urubu. Mas é muito louco, eu lembro quando eu fui fazer a minha prova de ordem dos músicos, né? Aí o cara perguntou, sabe ler? Eu digo, sei. Ele, então, leitura à primeira vista aqui. Tipo, aí ele pegou e colocou o primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado, sabe aquele... Eu digo, pô, mas eu já sei essa, ele não tem problema. Não tem problema. A minha prova prática foi Noite Feliz, em Dó maior também. Caramba, assim, realmente... Lógico, eu não tenho estudo musical, mas algumas coisas a gente sabe, né, meu? Então, assim, aí eu vi que era Dó maior, não, beleza, né? Vamos tocar em Dó maior, beleza. A galera se certificando, né, cara, de que esteja todo mundo ali pagando, né? É apto a tocar, né? Certificando que tá todo mundo pagando, né, cara? Eu lembro que tinha um maestro do meu lado, na minha prova da OMD, para tirar aquela carteira, né? E eu peguei tudo do cara, meu. Fui só olhando assim, você me passa, meu, que eu não sei. Tipo, aí o cara falou, dá uma olhada aí. Eu fui copiando, sabe? E os caras, os fiscais da prova ali, estavam nem aí, tá ligado? Nem aí. Tipo. Mas, ô Fábio, e, né, bom, dentro dessa pergunta ainda tem, e como é que o metal apareceu para você? Tá, vamos lá. Então aí depois dos 12 aos 15, sei lá, eu tive uma banda de progressivo, né? Isso foi muito legal. Minha primeira banda mesmo, assim, era uma banda de rock progressivo autoral. Então, isso já despertou para o lance da composição e até onde ela pode te levar, né? Porque quando a gente é músico, um correpetidor, um intérprete, um cara que toca cover, somente você vai ficar naquele circuito, especialmente no Brasil, não sei como é por aí, mas você vai acompanhar um artista ou você vai tocar na noite, né? Não tem para onde fugir. Então, a música autoral, ela realmente abriu portas para mim com essa banda, que era muito ruim, assim, naquela época, né? A gente era muito novinho também, tocava... Só que a gente tinha composições, e isso despertava o interesse das pessoas. Caramba, vocês que fizeram, tal, né? Uhum. E essa galerinha que me aplicou o heavy metal, né? Eu até ali ouvia, sei lá, Legião Urbana, New Order, o que tivesse rolando no momento ali, né? Uhum. E aí eu conheci o Sabá, conheci Purple, né? Conheci, sei lá, o Iron Maiden, né? Então foi aí que eu realmente despertei para o heavy metal, né? E aí eu comecei a participar de grupos, né, de heavy metal. A primeira banda que eu toquei de metal, assim, com uma certa expressão, chamava Victoria, de Poços de Caldas, né? Que tinha músicas autorais. Então aquela vida de ensaiar, fazer 20 ensaios e um show, 20 ensaios e um show. Até que foi importante para eu entender o estilo, o papel do teclado dentro do heavy metal, né? Uhum. Que ele é aquela coisa que eu costumo dizer que é perfumaria, né? Não dá para a gente brigar com bumbo e guitarra. Então a gente tem que achar caminhos no meio dos arranjos que dialoguem, por exemplo, com a voz, né? O teclado dialoga muito com a voz, eu acho, no heavy metal. Não sei se você concorda comigo, João, mas eu acho que senão acaba sendo tipo sei lá, também dialoga com bumbo e guitarra, tipo sei lá, um Stratovarius, né? Que é tudo na semicocheia sempre, né? Mas eu caí no heavy metal através dessa banda, né? E naquele período, como é hoje, o tecladista ainda é uma mosca branca, né? O cara que topa todas. E apesar de eu ter um trabalho na música para ganhar dinheiro, eu fazia baile, tocava com um monte de banda, de todo tipo, as pessoas começaram a me requisitar para gravação, né? Bandas de blues, né? De rock, de metal. Comecei a gravar bateria para bandas que o baterista não conseguia gravar, então eu escrevia as baterias no teclado, né? Aquela coisa bem para economizar no orçamento e tal. E funcionava bem naquela época, e até hoje funciona, né? Porque muita banda nem grava batera, né, cara? Não, no metal virou uma falcatrua, né, cara? Porque a galera até grava a batera, mas grava no clique, aí depois o cara pega o melhor bumbo, a melhor caixa e tipo, ou seja, o cara transforma o maluco numa bateria eletrônica, né? Sim, aí ao vivo você vê que não acontece, né, cara? Não, ao vivo é uma tristeza, né, cara? Porque é o baterista correndo atrás do clique e a banda correndo atrás do baterista, mas todo mundo ao mesmo tempo tem um tempo próprio, né, cara? Um negócio assim, meio... É completamente anti-intuitivo a como se aprende a tocar... Sei lá, se você aprende a tocar música em outros estilos, né? Música, eu digo, no sentido de prática de banda, né? Se você pratica com banda de outros estilos, sei lá, você vai tocar com uma banda de blues, você vai tocar
num trio de jazz, alguma coisa assim, o seu tempo é o tempo do batera, né, cara? Tipo, você tá ali escutando o chimbal do cara, tá escutando, né, tipo, ali a marcação dele, e a semicolcheia dele é a sua semicolcheia, né? Você meio que seguia por isso, né? Então, mesmo que flutue ou não, né, se o baterista for mais regular, ou se ele corre um pouco, assim, você meio que vai junto, né? Tipo, tem sempre essa parada de estar ouvindo um ao outro e reagir ali, né? Mas no heavy metal isso praticamente não ocorre, né? Tipo, não conheço nenhuma banda onde isso é verdade, tá ligado? É cada um ali, ó, tipo, fone, alguns até com clique ali, ou então pelo menos o batera com clique, então é ele correndo atrás do clique e o resto correndo atrás do batera, e fica ali a banda da marinha, né? A banda da marinha, a banda marcial. Cara, pois é, eu acho que o batera é a alma de qualquer banda, né? Você pode ter um guitarrista mais ou menos, um baixista, um tecladista, mas se o batera for manco, fudeu. Não tem. Agora, se o batera for preciso, ele vai arredondar todas as notas tortas em cima. Por conta até do ataque das notas da bateria, que é sempre ataque, né? Pum, pum, pá, pum, né? Então, acho que isso, banda boa, eu acho, né? Geralmente tem que ter um batera bom, porque senão fica aquele samba duro, aquela coisa estranha, né, cara? Né? É engraçado, né? Como, tipo, o cara... Eu acho que isso vale para todos os instrumentos, na verdade, né? O quão legit o cara é, bom mesmo, né? Fica claro em como o cara é de ritmo, né? Tipo, o quão internalizado o cara tem o pulso mesmo, né? Eu lembro que eu tava vendo uma entrevista do Dave Grohl, que antes ele não gravava com metrônomo. Parece que o primeiro disco do Nirvana que eles gravaram com metrônomo foi o Nevermind, né? E aí o produtor chegou lá, tipo, a gente vai gravar com metrônomo, e ele nunca tinha gravado com clique antes. E aí o cara colocou, e ele, assim, tocou imediatamente com clique, tá ligado? Tipo, como se ele tivesse tocado com clique a vida inteira, né? Tem algo da estamina, né, e da percepção musical. Quando o cara é bom mesmo, assim, tem isso. Só que no rock dá pro cara tocar qualquer um dos outros instrumentos sendo meio pereba, né? Tendo um time feel meio zoado, passando a semicolcheia do maluco ali, uma hora passa um Corsa, outra hora passa um caminhão, né? Fica até mais gostoso. Tipo, sei lá, né? Tem vários caras que eu acho do caralho, né, guitarristas que eu acho, assim, são meus heróis, assim, e os caras são quase ruins. Quase ruim. Quase ruim. Tipo, o Jimmy Page mesmo. O Jimmy Page, ele tá sempre ali no topo do game dele, assim, indo além do game dele, né? Então ele tá quase caindo do cavalo, ele tá sempre forçando ali um negócio que quase cai, mas ele não cai, velho, tá ligado? Aí quando ele não cai, você diz, caralho, meu irmão, que maluco me levou pra minha nave espacial, né? Eu acho que ele sabe o limite dele, talvez, né? Ele sabe exato. O Blackmore é assim também. O Blackmore, ele quase é ruim, velho. Tipo, ele tá lá, tal, e tipo, será que ele vai trastejar aqui mesmo, meu irmão? Aí ele pega e bota um bend doidão, faz um barulho, do caralho, assim, de meu irmão, esse maluco aqui, ele é pica mesmo, né? Isso é muito do heavy metal, do rock, essa coisa também, né? De ser perfeito, né? De ser robótico, né, cara? O heavy metal ficou essa onda, né, cara? De perder um pouquinho. E aí nos discos, eu acho que fica um padrão nos discos, né, cara? Aí os discos são assim e você vai ver as bandas ao vivo e não é assim. Aí você fica, eita, olha o que ele fez. É outra banda. E especialmente bandas europeias, né? Vamos dizer. Eu acho que o padrão de produção europeu é esse padrão quantizado, comprimido, tudo, né? Você abre o áudio de uma gravação de uma banda produzida na Europa, é uma bisnaga, assim, tipo, não tem nenhuma dinâmica, né? Tudo compressão total. Aí você abre uma produção americana, já tem um pouquinho mais, já tem mais dinâmica, né? Já permite um pouquinho as nuances, né? A coisa da notinha meio atrasada, que isso que é o charme, né, cara? Eu acho que isso que falta no metal, né? Eu acho que ficou muito plástico, né? E ficou muito igual, assim. Tanto é que hoje você fala, Fábio, o que você tem ouvido ultimamente de metal? Cara, não tem ouvido nada, velho. Nada. De novidade, né, dentro desse padrão de produção e que é tipo robótico, eu não tenho paciência para ouvir, cara. Meu ouvido não dá, não aguento, velho. Cara, a gente sempre fala aqui pega assim os discos do Angra nos anos 90, cara. Eu senti que, tipo assim, cada um ia chegar um disco novo do Angra, cara, você não sabia qual que ia ser o timbre de bateria, tá ligado? Porque cada disco vai ter um timbre, né? Vai gravar um lugar diferente, né? Pô, você pega o Fireworks completamente diferente do Holy Land, né?
Então, mas eram super orgânicos, né? Exatamente. Era orgânico e ia pro estúdio e viu o que acontecia lá, né? Hoje em dia, cara, disco de metal, você já sabe que vai ter aquele som de bateria, vai ter aquele som de baixo. Aquele som de orquestra de teclado. Não tem surpresa, cara. E assim vai, né, cara? Tudo afinado, tudo quantizado, tudo lindo, assim, mundo perfeito. Né? E é por isso que eu prefiro muito mais ouvir um volume 4, sei lá, um som tosco, mas que fala, cara, isso é som, tá ligado? Tipo. Não é. Mas tem se tu não tá escutando banda de metal por causa disso, eu tenho um som pra recomendar pra tu aí, cara. Tem uma banda lá do Colorado, chama Blood Incantation, tá ligado? É uma banda de death metal progressivo. Mas não é qualquer progressivo. Os caras são uma banda de death metal, eles têm aquele som dos anos 90, tá ligado? Que tinha o Obituary, que tinha aquela vibe ali meio Slowly We Rot, né? Aquele lance do death metal americano dos anos 90. E eles trouxeram o cara do Tangerine Dream pra gravar os teclados, véio. Aí do nada tá rolando um death metal sinistro, e aí entra um puta momento Tangerine Dream, assim, aí a coisa vira meio Pink Floyd, e aí o cara mete uma voz limpa, bonita da porra, assim. É muito louco, cara. É muito louco mesmo, vale a pena. É uma das minhas bandas preferidas. Falando em 90, esses dias eu tava cortando a grama e eu vi o Sounds of Perseverance do Death. Porra, do Death. E aí você vê tudo isso que eu tô falando aqui, da notinha atrasada, do chimbal mascado, tudo, e é a coisa mais linda do mundo, né, cara? Tipo, bonito demais. Os caras tocando de verdade, né? Não teve ali uma correçãozinha ali na grade, não. Mas eu não entendo uma parada, porque, tipo assim, a gente tá conversando aqui contigo, a gente falou disso também com o Bill Hudson, né? A gente falou disso com o Ricardo Confessori. Eu sei que todo mundo tem a mesma sensação. Ninguém está satisfeito, né? Com esse caminho do som do metal, né? Não, é um padrão de mercado que chegou e ficou, né, cara? Se não for assim, não vende. Mas ele se impõe nas bandas, isso, né? Eu acho que é padrão de mercado, cara. Tem que ser assim. Mas ô Laguna, tu não acha que, tipo assim, quando eu escuto esse papo, por exemplo, se não for assim, não vende. Aí eu digo, mas o que caralho tá vendendo hoje? Se tá tudo no Spotify, né? Essa conversa é uma conversa fiada, né? Uma conversa, sei lá, meio Rick Bonadil, assim, que eu acho que continua pegando a galera, mas eu não acho que isso aí é verdade mais, tá ligado? Eu acho que já não é mais tão verdade, né? Porque, como você falou, não se vende mais, mas eu falo mais das conexões, tipo, pra vender show, né? Não, o disco dos caras é uma bosta, ou o disco dos caras é fora do padrão, né? Sim. Não que o disco vá vender, tal, porque não vende mais. Disco hoje é souvenir, né, cara? Quem compra CD hoje é para ter uma lembrança em casa da banda. Né? A maioria das pessoas não tem mais tipo, pelo menos aqui mesmo, velho, tipo, as bandas vendem muito mais vinil do que CD, né? Uhum. As bandas vendem muito mais vinil do que... Eu mesmo, cara, o único lugar que eu tenho um player de CD aqui em casa é aqui no meu estúdio, que eu nem ouço aqui, porque, eu vou vir pro meu estúdio para curtir música. Não, vou para outro lugar, né, cara? Sim. Pois é. Então é streaming, né, cara? Então, mas eu acho que o lance não é nem questão que não vende mais, é questão que os entrepostos do caminho aí para ter sucesso vão negar porque você não está dentro do padrão, né? Você não pertence, porque o seu som é muito moderno, ou o seu som é muito solto, ou você não foi masterizado pelo Shang, sabe? Essas coisas. Tipo... Não foi produzido pelo Dick Dornelles, né? Então, tem toda essa coisa aí que vendia muito mais, que antigamente você via nos anúncios da banda, produzido por não sei quem, mixado por, sei lá, toneladas de equipamentos, né? E hoje já essa balela já não vende tanto, né? Mas eu acho que ainda é uma barreira para uma banda que está iniciando. Se uma banda que está iniciando mostrar um produto com acabamento gringo, né, como a gente fala aqui, vai ter mais chance de convencer o gringo para tocar lá fora, entendeu? Tipo, então, nesse sentido, não que vai vender mais discos, tal. Eu acho que nesse sentido de padrão de mercado que eu falo, não que vai vender mais, né? Mas, eu não sei. É por isso que a gente gosta do black metal, né, Baixão? A gente gosta do black metal porque ele é esculhambado até hoje, né? Ele é uma esculhambação até hoje, né, cara? Acaba tendo um universo mais criativo, cara. Porque a galera explora mais som de teclado, mais som de guitarra, mais som de bateria, mais som de baixo, tá ligado?
acaba sendo um bagulho massa que a gente curte. Um black metal mais underground, né? Que também tem um black metal plastificado, né? Da Sim, galera. e é por isso, e até por isso que falar para vocês, nessa onda plastificada que virou metal, eu prefiro muito mais ouvir música eletrônica, prefiro ouvir Esquimo do que Stratovarius, já que é para ser refém do pulso, então que em cima do pulso se tem a liberdade, né? Não, Fábio, tem que ser strings, tem que ser um harpsichord, não, tem que ser o que for, em cima do pulso pode fazer o que quiser, porque o rock é tão refém do pulso quanto a música eletrônica, só que a música eletrônica se permite muito mais, né? Você faz o que você quiser em cima do pulso, né? E tem várias bandas de eletrônica que eu curto, FX Twin, quem mais? Bass Nectar, vários, né, cara? Vários, né? E que rola em cima é muito mais criativo do que o que tá rolando no rock and roll hoje em dia, né? Na boa. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.